os nomes aí. Então, o aprendizado que nós temos que fazer nessa vida é trazer esse estado que nós temos todo dia quando nós dormimos a ser efetivo quando estamos acordados. Então, esse é o verdadeiro recuperar quem nós somos realmente. Porque enquanto nós estamos naquilo que nós chamamos de acordado, esse estado nosso de acordado, na realidade, é o ponto que o espírito mais está afastado de nós. Então dá para ser acordado e ao mesmo tempo ter a participação do espírito na nossa vida. Mas a gente só vai fazer isso quando aprender a controlar nossas mentes. Porque o controlar a mente significa que você é capaz de ligar e desligar a mente. Enquanto nós não somos capazes de controlar a nossa mente, nós não temos o botão liga e desliga da mente para desligá-la e deixar realmente esse estado maior participar e realmente dominar nossas vidas. Então essa é a procura. Então todas as escolas de yoga falam a mesma coisa, todas, para quem quer realmente mergulhar no mundo da espiritualidade, diminua a quantidade de pensamento. Mas a técnica para você aprender realmente a chegar nesse ponto de diminuir a quantidade de pensamento se chama o controle da mente. Então existe uma série de artifícios para a gente controlar a mente. Quem fez os cursos de yoga aqui com a gente vai lembrar que a gente começa por aquilo que é chamado de pranayama, através da observação da respiração. Então não é para ficar observando a respiração? Mas que coisa mais besta ficar observando a minha respiração. Para que eu ficar fazendo isso? Tem que observar, sei lá, eu vou observar um filme, tem coisa melhor do que observar minha respiração. Mas no fundo, é que os grandes espiritualistas, eles são muito sábios. Eles te ensinam sem ensinar. Quando eles te obrigam realmente a prestar atenção na tua respiração, o que você está fazendo? Você anula todos os outros pensamentos. Então, a técnica de pranayama, que é uma das técnicas ensinadas, o objetivo dela não é você observar a respiração, o objetivo é parar de pensar nas outras coisas. Então a gente vai vendo. Então essa é uma técnica da gente observar as respirações. Você fazer uma outra muito legal que eu estou sempre falando aqui, que façam, que dá muito certo, um dos grandes mestres que eu mais adoro é o Ramana Maharishi. O Ramana Maharishi fala sobre Atma Vichara, quando você começa a perguntar, questionar quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Através desse questionamento, o que ele quer fazer? Quando você está perguntando quem sou eu, você quer uma resposta, a mente não sabe responder. Então você fica observando, você tem que perguntar quem sou eu e não deixar nenhum pensamento entrar. Quando você não deixa nenhum pensamento entrar, então aí vem a resposta de quem tu é. A resposta é simplesmente o silêncio, não vem nada. Vem nada. Então até isso, a gente vê que os mestres procuram, através dessas coisas, ensinar sem a gente perceber aquilo que está fazendo. Porque parar de pensar, a mente luta e não vai deixar. Ela não deixa. Ela quer pensar, porque se ela parar de pensar, é a morte do ego. Então o ego morre todo dia nosso ego morre. E ele morre sempre entre dois pensamentos, o ego morre. Porque quem vive no agora não tem ego. A experiência de que quem está no agora é a experiência de sem ego. Mas a gente vive muito mais no passado e mais no futuro do que no agora, então a gente não vive no plano do espírito. Então todos esses ensinamentos são para isso, é para diminuir a quantidade de pensamento. Usar o pensamento como tu usa quando você usa um carro. Você precisa do carro, liga ele, vai onde você quer. Não precisa do carro, desliga ele, põe na garagem. A mente é a mesma coisa. Não precisa da mente? Então relaxa, durma. Dormir é a coisa mais boa que existe, principalmente dormir acordado. Quando você aprende a dormir acordado, então a mente não está ativa, ela não está participando. Então você descansa, você relaxa, tu entrega tudo para Deus. Então em entregando tudo para Deus, nós não temos que fazer esforço absolutamente algum. Tudo que a gente faz na vida, tudo que exige esforço é ego. Tudo que é espiritual que você faz não exige o menor esforço. E quer um descanso melhor do que realmente não pensar?
Experimentem fazer, gente, vale a pena fazer isso. Ah, mas eu vou virar um troglodita se eu não pensar. Não vai, não vai. Então nós vamos martelar mais um pouco nessa temática aqui ainda, durante mais algum tempo. Mas veja, estamos colocando agora o objetivo final de tudo isso. O objetivo final é realmente não pensar. Quanto mais tempo você conseguir ficar sem pensar, continuamente é impossível, tá, gente? Os pensamentos vêm e assobam. Principalmente quando a gente quer parar, quando você se detém. Agora eu vou parar de pensar. Mas é aí que eles vêm e te ferve na cabeça. Ferve, tá? Então não quer. Então são técnicas que a gente vai aprendendo gradativamente. E o nosso contato com Deus só é possível quando nós não pensamos. Estando pensamento e ego são sinônimos. Então o nosso ego são nossos pensamentos. E o ego morre todo dia, entre dois pensamentos, morre todo dia, quando a gente chega no sono profundo. Aí chega no próximo dia, quando você acorda, o primeiro pensamento que vem é o pensamento do eu. Pronto, o ego tomou conta do pedaço de novo. Então, para quem quer realmente mergulhar mais no espiritualismo, essa é a essência da essência. Chegar num ponto, fazer realmente essas práticas. Fazer a entrega total. Relaxa, pense menos. Não adianta pensar, gente. Se a gente observar bem nossas vidas mesmo, independente de você ter feito ou não ter feito alguma coisa, o nosso destino traz a nossa vida. É o nosso lado alma, o nosso lado mente. Então, o nosso lado alma está ligado com o nosso lado mente. Então, o nosso lado mente é o Deus criado do mundo. Então, o Deus criado do mundo vai nos levando. Então, é Deus agindo em nós, Deus do mundo criado. Mas nós não somos do mundo. Como nós não somos do mundo, nós somos o Espírito puro, então a gente tem que transcender o pensamento. Só vamos ter realmente experiência direta de espiritualidade quando parar de pensar. Enquanto a gente estiver pensando, não vamos ter experiência direta de espiritualidade. Pois não, Zé? Parece que quando a gente está nesse sono profundo, sem sono, ou nesse momento de entrega, e aí a mente dá uma serenada, dá uma pacificada, isso dá uma recarregada nas baterias, é muito importante, mas parece que um plus que se tem quando a gente conecta a nossa essência, essa fonte de energia inesgotável. Acho que aí é que essa conexão é que traz tanta energia que a gente volta a recarregar. É isso. Quando a gente dá uma paralisada, a gente... Esse é o objetivo do sono. Então, tem gente que acha que dormir é perda de tempo. Não é, gente. Dormir, quando a gente dorme profundamente, é aquele momento em que realmente você recarrega totalmente. Tanto que aquele cara que toma psicotrópicos aqui para não dormir, que tem que estudar para a faculdade, fica 3, 4 noites sem dormir, ele pira. Tá? Então, ó, vamos voltar para o nosso curso aqui, mas eu queria lembrar isso aqui, é botar essa importância desse aprendizado. Tá? Quanto menos a gente pensar, melhor. Tá? Com o tempo a gente vai começar a perceber a diferença que quando você não pensa, parece que quando você não pensa, você não vive. Não é essa a realidade. Quando você não pensa, acordado, agora estou falando acordado, não no sono profundo. Tá? Quando você sai no estado de vigília e não pensa, é nesses instantes que entra a intuição, que entra tudo. É nesses instantes que nós mais estamos vivos. Nós estamos mortos quando nós não estamos ligados no Espírito. Por isso que diz que para chegar à espiritualidade nós temos que matar o ego. Matar o ego é simplesmente não ter pensamentos. Tá? Mas matar o ego não significa que ele não volte. O ego é um instrumento do Espírito. Então o ego tem razão de ser. Para a manifestação nesse mundo, o Espírito precisa do ego. Então o ego tem que estar sob controle do Espírito. E o ego vai estar sob controle do Espírito quando a gente aprende essas realidades. E aprendendo essas realidades, nós começamos a ter a percepção direta. Todos os cursos que a gente lê, todos os livros que a gente lê,
Tudo que a gente reflete com a nossa mente, tudo isso é conhecimento indireto. É ruim? Absolutamente, todos são bons. Mas depois que a gente tem aí a primeira experiência, por menor que seja, de uma experiência de contato direto, você muda a tua vida. Muda, porque aí você vai passar do acreditar, vai entrar no sentir. Então tu vai sentir a realidade. Então vai chegar nesses estados. Então é isso que todos os mestres, quando falam sobre o controle da mente, não é você dominar a mente, que você dominou a mente, você passa a ter poderes para atuar no mundo. É um efeito colateral. Mas na realidade o objetivo maior é você ser senhor da mente, e em sendo senhor da mente, você a utiliza quando precisa, e não ela nos utilizar. Ok, gente? Então vamos lá. Então vai lá. Vamos exercitar mais uma vez. Vamos repetir mais um pouco, martelar mais um pouco, porque o que o Sivananda faz é isso aqui. Ele bota o título diferente e começa a martelar de novo. Porque esse martelar é a técnica do Yama e Niyama, que é ensinado através da Raja Yoga. Tá? Yama, você joga hábitos antigos fora, e Niyama, tu cria novos hábitos. Tá? A gente vai aprender com o tempo que vai ter que chegar uma determinada época que tem que ser hábito zero. Mas enquanto a gente não chega lá, melhor ter bons hábitos. Tá? Então observe sempre, observe, orai e vigiai, observe sempre os pensamentos. Tá? Porque quem observa o pensamento não é o pensamento, é alguma coisa além do pensamento que está observando o pensamento. Então, quando você está observando tuas atitudes, observando o teu corpo, observando os teus pensamentos, quem é esse observador? Quem é? É o espírito. Então, é a prática. Então, observe. Agora, nossa mania de observar é agora, eu vou dormir, então vou observar o que eu fiz durante o dia. Aí a mente observando ela mesma. Então, perdeu todo o efeito. Esse observar os pensamentos, todos os pensamentos, é no ato que ele acontece. Tá? Quando isso acontece, realmente a gente está abrindo possibilidade e oportunidade para o espírito se manifestar. Então, superar pensamentos tristes e depressão é inspiração em pensamentos e coisas divinas. Porque já que nós temos que pensar, então vamos pensar em coisa boa, que é o Niyama. Nós vamos criar coisas melhores. Vamos fazer isso. Tá? O positivo é mais forte que o negativo, é a grande lei da natureza, e concentre sempre coisas opostas à melancolia. Porque todos nós somos sujeitos à depressão, sujeitos a algumas horas aqui, que a gente entra em estados negativos. Por que a gente entra em estado negativo? Porque no mundo da mente existe o positivo e existe o negativo. Lembra da lei da atração que a gente falava, que você é um imã, tu atrai aquilo que você pensa? Então tu atrai coisas negativas também. Então quando tu atrai coisa negativa e não quer, então pensa em coisa positiva. O imã muda de polaridade e traz outras coisas. Ensinamento. Então repita sempre aquele que nós falando, o nome de Deus, chame, alegria, estou alegre, comece a sorrir, sempre, sempre. Não reclame. Tudo o que acontece na nossa vida, os causadores do que aconteceu fomos nós mesmos, tá? Então cante sempre, tá? Rapidamente o seu estado de ânimo, cante uma porção de vezes em voz alta, faça um passeio ao ar livre, a depressão passa, tá? Então você está se livrando dos pensamentos sombrios. São técnicas coisas simples, gente. Espiritualidade é simplicidade. Às vezes a pessoa quer ir num psicólogo, o nosso amigo está aqui, fala, ele quer uma ajuda de um psicólogo, o psicólogo passa para ele um monte de coisa, e o cara tem que pensar para caramba. Então, na realidade, vamos passar simplicidade. Quanto mais simplicidade for, mais próximo de Deus nós estamos, tá? Então, o método de afastar a tristeza pela força de vontade, tu tem que usar a força e acabar com a depressão. Até dá certo. Mas se você usa a técnica de pensar numa coisa oposta àquilo que está originando a tua depressão, é mais fácil. Isso que ele está falando. Então, embora a força de vontade, a nossa vontade é o nosso aspecto superior, é o aspecto Atma, é o método mais eficiente, mas tem que ter muita força de vontade. E a grande maioria de nós, infelizmente, a nossa força de vontade ainda é relativamente pequena.
ainda é, tá? Pessoas comuns não conseguem êxito através da vontade, mas através do substituir o pensamento pelo oposto, não exige tanta energia assim. Tá? Afasta o negativo, substitua pelo oposto. Tá? Tá? Mesmo que muitas vezes não obtenha sucesso, persista. Persista. Então todo esse trabalho que a gente fala aqui, eu vou fazer meditação. Depois de uma semana todo mundo desiste. Desiste porque cadê a força de vontade de insistir? Quer resultado imediato? Não tem resultado imediato. Esses resultados são a longo prazo. Então a gente tem que convencer a nós mesmos, através da leitura de Sivananda, de Ramana, de Ramakrishna, de Krishnamurti, de Blavatsky, seja quem for, a gente vai lendo. E quando a gente começa a achar que diversos autores de épocas diferentes, sem contato entre si, falam a mesma coisa, a gente vê com outras palavras, a gente percebe essa realidade, tá? Então, você pode proceder de forma com outros pensamentos, sentimento negativo, raiva, pensa em amor, inveja, pensa em caridade, pensa em generosidade, e assim nós vamos trabalhando esses pensamentos sombrios e eles vão afastando. Então, o orai e vigiai, que o Zé Carlos está sempre falando aqui, ele é muito difícil. No começo, depois de um certo tempo que você faz essa prática, ele deixa de ser difícil. Pensamento sombrio não vai entrar mais aqui. Não vai, não quero, já cansei. Para quê? Vou entrar em depressão? Então, quem vai cuidar de nós somos nós mesmos. Então, essa é a função da espiritualidade. Nós sermos os nossos próprios psicólogos, os nossos próprios psiquiatras. Vamos cuidar de nós mesmos, tá? Surgiu o pensamento deprimente, pense numa bela paisagem, tá? Mas o que a gente faz, gente? Quando parece que vem um pensamento deprimente, é aí que a gente embarca e um vai puxando o outro, e vai puxando o outro, e vai puxando o outro, e a gente daqui a pouco está precisando de tomar psicotrópico bem forte, para parar de pensar, tá? Ou seja, então a gente tem que começar a entender que já dá para todos nós, em vez de curar o efeito, ir na causa. Tá? Sentiu dureza no coração, misericórdia, pensamento de luxúria, pense nas vantagens do celibato. Isso aqui é difícil da gente aceitar, vai. Não é difícil de aceitar esse? Tá. Mas quem sabe a gente vai compreender. Quando a gente compreender isso aqui, não é que a gente precisa parar de fazer sexo, gente. Não é nada disso. Até porque nós estamos no mundo, nós somos do mundo, então realmente é isso aí. Mas pode fazer menos. Tá? Pode fazer menos. Tá? Por que é o sexo? Por que é recomendado tanto pelos espiritualistas do celibato? Simplesmente para... Uma das formas que a gente mais gasta energia é através do sexo. Então, se você, de vez em quando, dá uma paradinha e poupa essa energia, então essa energia é utilizada para outros fins. Mas não precisa parar não, viu, Mar? Não olha feio para mim, não. Tá? Não precisa parar. Estamos no mundo, nós somos do mundo ainda. Tá? Uma vitamina aí que... Vai, continua preso no mundo, mas legal. Tá? Então, a medida certa é sempre o que é? O equilíbrio. É só para pensar, não é para deixar de fazer. Relaxa, não vai deixar de vir no curso por causa disso não, tá, Mário? Mas é isso aí. Então, por isso que ele fala, pensa nessas vantagens nesse sentido. Só nesse sentido. E um outro sentido também, que a gente tem que entender esse negócio de sexo. Sexo é coisa do mundo manifestado. O espírito, ele não é nem macho nem fêmea, ele é tudo. Então nós homens, procuramos a mulher, porque é uma metade que está faltando em nós. As mulheres procuram o homem, que é uma metade que está faltando nelas. Quando você tem tudo dentro de você... Está ficando perigoso essa prosa aqui, é? Essa aula tá meio estranha, hein? Mas vamos lá, vamos mudar de assunto. Mas é isso aqui, tá? Desonestidade, pensa em honestidade, né? No caso de avareza, pensa em generosidade. Então é desse jeito que a gente consegue eliminar pensamentos sombrios. Não é brigar com ele, praticar o pensamento oposto, tá? Continuando aí nos sombrios. Paixão desejada, pensa em renúncia, pensa em Atma Vichara. Atma Vichara é a procura, você está sempre se perguntando quem tu é, achar a tua essência real.
Tá? Então é uma prática. Tá? Orgulho, humildade, hipocrisia, franqueza, timidez, coragem, e vai para aí afora. Então é assim que a gente se livra de pensamentos sombrios. Experimentem fazer isso quando aparecer. Experimentem. É fácil. Realmente é fácil. Não dá trabalho. Tá? Mas o ego é safado, tá? O ego é safado. Em sendo safado, ele quer te prender aqui. Então, para ele prender aqui, quanto mais ele estiver vivo, melhor. Então, quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Essa é a sobrevivência do ego. Tá? Afasta os pensamentos negativos, estabelece algo positivo, a prática continua. Tá? Tenha cuidado, inclusive, na escolha de seus amigos. Tá? Fale pouco e fale sobre assuntos úteis. Tá? Quando a gente fala sobre futilidade, o que está acontecendo? São esses pensamentos que levam, e a gente fica falando de futilidade. E quem é que não fala de futilidade de vez em quando? Vamos lá, gente, todo mundo fala. Ou só eu? Todo mundo. Todo mundo. Mas se você observa que você está efetivamente fazendo isso, já, está muito legal, muito legal. Olha, de vez em quando um papo furado, coisa e tal, para divertir, soltar umas risadas, é muito legal também, não tem problema nenhum não. O ego também precisa de momentos de descontração também. Mas a gente tem que perceber realmente essa diferença, o que a gente atrai. Então, tomar cuidado, porque quem tem tendência a atrair pensamentos sombrios, ele está a um passo de realmente precisar de um tratamento depois de psicólogo e remédios e tudo mais. Tá a um passo. Quem tem isso de vez em quando vitória sobre pensamentos intrusos. Pensamento intruso aparece a todo momento. E a hora que o pensamento intruso mais aparece é quando você resolve, vou meditar. Essa hora é a hora que eles mais aparecem. Mais aparecem. Tá? Então, no começo da prática, você vai ter dificuldade. Sim, vai ter dificuldade. Vai querer travar uma guerra. E eles vão lutar pela sobrevivência. Os pensamentos vão lutar pela sobrevivência. Pensamento, sinônimo de pensamento, ego. Tá? Sinônimo de espiritualidade, sem pensamento. Tá? É isso aí. Então, ele luta pela sobrevivência. E os pensamentos, quando você... Vamos falar o quê? Um cara que gosta de fumar, beber, qualquer coisa. Pode falar, Rosa. Que não... Aí ele pensava, não pensava? Quando ele falava para conversar com os... Quem disse que é proibido ter ego? Você acha que o Buda não tinha o Gautama? O Cristo não tinha o Jesus? Então, não é proibido ter ego não, gente. Ego é uma ferramenta do espírito. Não é para matar o ego. Matar o ego nas horas certas. Quando você quer realmente deixar totalmente o espírito ativo, então o ego desliga, que nem você desliga o carro, desliga ele. Mas quando você está trabalhando no mundo, o ego é muito necessário. É através do ego que nós desenvolvemos o pensamento, desenvolvemos o cérebro, desenvolvemos a mente. É isso aí. Essa é uma transição. Então temos que desenvolver. Não é proibido ter ego, não, gente. O problema é ter um egão. Aí a coisa dança. O problema é ter ego direto. Nesses momentos de meditação, você tem que pegar o teu ego e falar, cara, aqui quem manda sou eu. Aí o espírito é dono do ego, mas o nosso ego, ele acha que ele é o dono de tudo. Não é que ele acha que ele é o dono de tudo, ele não tem a percepção da existência de uma coisa muito maior do que ele. Tá? Então é só isso. Não sei se eu respondi o que você queria. Claro, você tem que ser mamãe. Para você ser mamãe, você tem que ser ego. Ou tem que ser papai. Para ser papai é ego. Então nós temos o nosso trabalho na sociedade. Quem faz o trabalho na sociedade é o ego. O ego é a alma. É isso que as pessoas às vezes não entendem. O ego, ego com E maiúsculo, não o ego animal. Esse ego, que é aquilo que a gente se entende como pessoa, esse ego, ele existe um lado da nossa mente, que esse lado da mente, que é a mente perfeita, é a mente mais sutil que existe, ele trabalha no plano da mente.
E mesmo trabalhando no plano da mente, esse lado desse ego, ele é perfeito. É aquilo que a teosofia chama de Atma, Buddhi, Manas. Atma, vontade, Buddhi, intuição e Manas, mente. Mas essa Manas é a mente bem purificada. Então, o nosso problema é que a nossa mente não está purificada. E para ela ser purificada, tem que parar os pensamentos para recarregar um novo software, novas experiências. Então é só isso. Então o ego, ele faz parte do espírito. Não é que quem tem ego não pode chegar a Deus. Chega a Deus pelo ego. Não tem outro jeito. Ele é instrumento de Deus. Ele é instrumento do espírito. Mas quando a gente tem essa percepção, a gente vai ver que realmente os nossos pontos de interesse, mesmo enquanto egos, mudam. Os nossos interesses têm a percepção de que esse ego não é o ego corpo. Nós achamos que nós somos o corpo. Então a identificação dessa forma pura, esse ego puro, esse ego sutil, ele se identifica com o corpo, acha que é o corpo e só faz coisas para o bem-estar do corpo. E não para o bem-estar dessa essência que é esse Manas mais sutil. Então esse Manas mais sutil é divino. Então a mente é divina. Então aquilo que nós estamos falando que é o espírito que está além da mente, a mente é criada pelo espírito. Então a mente, como ela é criada pelo espírito, ela tem alguma razão de ser também. E tem razão de ser que é a manifestação desse mundo. Então não é matar a mente no sentido de que a mente vai acabar. Não, é matar no sentido de purificar. E para purificar a mente realmente é pegar tudo aquilo que a gente acumulou dentro de nós, coisas antigas que está guardado dentro de nós, memória, jogar fora. E realmente recomeçar sem deixar que essas coisas realmente interfiram em nossas vidas. Então, Rosa, não tem problema nenhum ser ego, tá? Muito pelo contrário. Quando a gente aprende isso, é o ego, volto a dizer, é aquilo que é chamado de ego com E maiúsculo, que existe o ego animal, tá? Que é simplesmente os instintos puramente animais. Esse realmente tem que ser controlado e à força. Que quem não controla esses instintos vira essas coisas que a gente vê na rua aí, cheio de muita porcariada, é o ego animal que está tomando conta das pessoas. Fala, Zé. Você falou um novo software aí, é uma pena que não está vendendo aí nas casas de informática esse novo software. Não entendi. Esse novo software... Ah, sim, não está à venda? Vamos ter que fazer. Né? Pois é, esse aí você mesmo tem que fazer. Tem que fazer. Você mesmo tem que fazer. Tá? Então isso aqui, quando o ego acorda e você quer começar a brigar, ele vem e fala isso aqui para você, ó. Eu tenho o direito de ficar na mente, eu sempre estive lá, é eu que mando nesse pedaço, tenho o monopólio da ocupação há tempos imemoriais, porque havemos de renunciar ao nosso domínio agora. Então ele não quer. Lutaremos até o fim pelos nossos direitos. Assim é os pensamentos, eles estão ali e não querem arredar a mão para que alguma coisa mais sutil do que ele entre. Ou seja, pode ser até da própria mente. Isso aqui, esse tipo de coisa que vem aqui é a nossa mente concreta, a nossa mente impura. A nossa mente pura mesmo, aquele que é chamado de mente superior, que é chamado de eu superior, é chamado de alma e tudo mais, ela é divina, divina. E é uma ferramenta para a gente trabalhar no mundo. Tá? Alguém mais queria falar? Não vi. Então, esses pensamentos aqui atacam com violência quando a gente quer fazer meditação. Você senta para meditar, atacam. Muito tipo de pensamento. Suprimir na marra, não. Tá? Pensamento negativo não pode oferecer resistência a pensamentos sublimes e divinos. Então, quando você tem pensamentos sublimes e divinos, esses pensamentos desse quilate aqui, ó, eles se extinguem por si próprio. Se extinguem por si próprio. Então começa desse jeito, substituir pensamento antes de zerar o pensamento. Outra técnica que eu já falei muitas vezes, mas vou falar de novo. Pintou o pensamento. Se você substituir ele por um outro pensamento mais sublime, é legal. Mas tem uma coisa mais legal ainda, que é pintou o pensamento, não dá atenção a ele. Simplesmente não dá atenção. Se você não dá atenção ao pensamento, ele vai. Ele vai, tá? Então afaste esses pensamentos nefastos, afaste pensamentos inúteis, nocivos, tá?
Tudo isso aqui impede o crescimento espiritual. Eu acredito que todos que estão aqui fazendo esse curso já têm essa percepção de que a espiritualidade é a única saída para nós. Enquanto nós não realmente mergulharmos efetivamente na espiritualidade, nós estamos presos na roda de samsara. Tá? Não significa que vai para o inferno, não é nada disso. Vem para cá mesmo. Tá? Vem para cá de novo. Está no inferno, então. Não está no inferno. Tá e não está, né, Zé? A gente está sempre falando aqui. Esse mesmo lugar para uns é inferno e para outros é céu. Tá? Então, na realidade, esse conceito que você falou aí é estado mental. Simplesmente estado mental. Mas o fato de vir para cá, gente, eu vou insistir de novo, vou falar outra vez, já falei muitas vezes, esse mundo aqui é um mundo canibal. Esse mundo aqui é triste e maravilhoso. Ele é triste e ele é maravilhoso. Tá? É a melhor escola que existe para a gente acordar para a espiritualidade é nascer aqui nesse mundo. Ele bate doído. Doído. Tá? E quando ele bate doído, chega um dia que você cansa. Quando você cansa, aí você começa a procurar. Tá? Então, a parábola do filho pródigo é uma grande verdade. Vamos voltar para casa, vamos voltar para casa. Tá? Então, pensamento, principalmente pensamentos inúteis, atravanca o crescimento espiritual. Agora eu pergunto a vocês, o que é pensamento inútil? Por exemplo, preocupações com o futuro. Fala alto, que eu estou cada vez mais surdo. Por exemplo, preocupações com o futuro, gente Ixi. fica se preocupando com o futuro, né? Esse que é pensamento inútil? Tô com um exemplo. Pois é, eu perguntei, mas na realidade não tem resposta para isso, tá? Pensamento inútil depende do teu grau de aprendizado. Tem coisas que hoje eu considero inútil que há 5 anos atrás eu não achava nada inútil. Opa, obrigado. Tá? Então, na realidade, a gente vai perceber nisso com o tempo. Tá? Então, pensamento inútil é pensamento que não é criativo, pensamento que te afasta de Deus, pensamento que não leva para lugar nenhum, você fica correndo atrás do próprio rabo. Tudo isso é pensamento inútil. Tá? Mas, dependendo do grau de aprendizado, se o Buda, vou vir falar aqui, ele vai falar que pensamento inútil é tudo aquilo que você não está pensando em Deus. Porque ele já está num nível bem mais evolutivo, mais alto do que nós, já aprendeu mais sobre essas coisas. Então isso aqui também é relativo, dizer o que é útil, o que é inútil. Então, para saber se um pensamento é útil ou inútil, é você que tem que observar ele e ver o que esse pensamento está trazendo de bom para mim. Pode ser variado. Tá? Então é isso aí. Então, pensamento inútil, eles impedem. Agora, cada um é que avalie aquilo que é útil e aquilo que é inútil. Tá? Mas eu tenho certeza de que todos nós perdemos muito tempo atrás de pensamentos inúteis. Então, às vezes você está assistindo um filme e é pensamento inútil? Não necessariamente. Você está ali para relaxar, para dar uma aliviada, ver alguma coisa, um filme legal. Não é necessário. O pensamento mesmo, quando inútil, são aqueles pensamentos mesmo que não são... eles brotam de dentro de você mesmo. Quando você está assistindo um filme, ele brota de fora para dentro. Então, é uma experiência que você está vendo. Mas esses pensamentos que brotam dentro de você mesmo e que não levam a nada, esses são pensamentos inúteis. Esses são totalmente inúteis, não vale a pena. Então está gastando energia, que o cérebro é a nossa máquina que mais gasta energia, está gastando energia à toa. Tá? Então você se afasta de Deus quando você está se alimentando desses pensamentos inúteis. Totalmente. Então o orar e vigiar, ele evita pensamentos inúteis. Tá? Então você começa, às vezes, ser estimulado tanto de fora para dentro, como você é estimulado também de dentro para fora. Porque dentro de nós existem todos os tipos de pensamento. Nós estamos mergulhados no mundo de pensamento. Então eles afloram também de dentro para fora, sem sequer você escolher. Ele escolheu você e entrou. O pensamento te escolheu, ele entrou. Tu aceitou, pronto. Então esses, às vezes, são pensamentos inúteis. Então, entre pensamentos inúteis ou pensamento nenhum, melhor pensamento nenhum. Melhor pensamento nenhum.
Então, esse é a essência do orai e vigiai. Então, isso aqui, gente, para nós, má notícia, ainda vai dar muito trabalho ainda. Né? Para não permitir realmente, de uma vez por todas, que pensamentos inúteis não entrem mais na nossa mente. Mas os grandes espiritualistas falam sempre a mesma coisa. Depois de um certo aprendizado, não entra mais automaticamente, porque é a lei da atração. Se você conseguiu ficar durante um certo tempo sem atrair, então não vem mais. Mas no começo, que dá trabalho, dá muito trabalho. Muito trabalho. Tá? Como a gente gasta tempo com besteira. Como a gente gasta. Oi, Rosa. A Helena Blavatsky, ela fala assim que o pensamento inútil, desnecessário, ele é pior, às vezes, do que o pensamento mau. O pensamento mau, você tem consciência que é mau, e você tem, em guarda contra ele, né? Agora, o pensamento inútil, aí você não tem aquela... Tu fica divagando, deixa, né? Nós percebemos os pensamentos ruins mais facilmente, que são ruins realmente. Tem um pensamento aqui, vou matar aquele cara hoje. Esse aqui é fácil, a gente recua. Ou quando você está viajando, ou alguém que você está viajando, você começa a pensar em acidentes. Para quê? Para quê? Ninguém faz isso não, né? Para quê? Inútil. Você pode fazer alguma coisa? Alguém foi viajar, você está aqui, você fica pensando em acidente com aquela pessoa? O que você está ajudando? Vê? Idiotice. Isso é pensamento inútil. Tá? Às vezes até ajuda a acontecer depois, tá? Então isso aqui, se afasta de Deus. Então aqui, isso aqui é muito importante. Pensem sempre em Deus. Sempre, sempre. Em vez de pensar no Corinthians, pense em Deus. Tá? Em vez de pensar na novela, pensa em estar assistindo a novela, legal. Agora você está assistindo, então tudo bem. Eu resolvi assistir a novela, legal, então vou assistir. Tá? Mas depois acabou, o que você fica? Para quê? Para quê? Percebe o que é? Tá? Então não permita que a mente entre nessas trilhas antigas. Volte para seus hábitos e caprichos que mantenha-se alerta. Tá? Você vê? Yama, niyama, orai, vigiai. Está sempre batendo a mesma coisa. Devia ser fácil expulsar um pensamento indesejável quando tirar uma pedra do sapato. A pedra do sapato você não tira, ela não está te incomodando ali, você não tira o sapato, tira aquela pedra ali, joga fora e não quer mais. Você faz isso numa boa, não faz? Tem dificuldade de fazer isso? Então, para tirar um pensamento inútil, devia ser tão fácil quanto você tirar uma pedra do teu sapato. Mas não é. Não é. Porque a gente gosta. A gente gosta de pensamento inútil. Se identifica com ele, atrai ele. Tá? Então é isso aqui, tem que mudar. Tá? Então, enquanto a gente não for capaz de tirar um pensamento como você tira uma pedra do sapato, então é bobagem dizer que eu conquistei a natureza do pensamento. A gente tem dificuldade, sim, de eliminar pensamentos inúteis. Tem sim. Exercitem, perseverem. Todos os mestres falam a mesma coisa. Faz, vai em frente. Vai ver qualquer coisa, vai tentar. Não é? Melhor do que ficar pensando em besteira. E o que é besteira e não é besteira, eu volto a dizer, é dependendo do grau de aprendizado de cada um. Tá? Mas eu posso afirmar para vocês de que isso vai ficando cada vez mais sutil. Cada vez mais sutil. Tá? Cada vez mais. Até chegar uma época que realmente, quem sabe, não precise mais tanto desse vigiar. Não é dos nossos ancestrais que começou toda essa história? É essa história. Fazer põe a besteira na cabeça dos outros. Quando a Igreja Católica fala no pecado original, ela está certa. A gente acha babuza. Não, pecado original, que coisa? Adão matou alguém e eu sou culpado até hoje? Não, o conceito de pecado original não é esse. O conceito de pecado original, no fundo, é o seguinte: todos os pensamentos que já ocorreram estão aí.
estão aí. Então nós temos dentro de nós a capacidade de captar qualquer um deles. Então nós temos o DNA físico e temos o DNA do pensamento. Então esse é o pecado original. Tudo o que aconteceu no mundo está ali. Eu fiz ou eu não fiz, tanto faz, está ali. Então existe realmente dentro de nós essa capacidade de atrair qualquer pensamento, até o pensamento do Adão e da Eva, que foram, digamos, foram os dois primeiros seres que tiveram aqui. Então, até desses dois seres, os pensamentos estão lá e estão dentro de nós. Porque todos os pensamentos estão dentro de nós. Todos, absolutamente todos. Esse é o pecado original. Então, você só se livra do pecado original quando? Quando não tem pensamento. Não tem outro jeito. Se você está dentro do mundo do pensamento, pensamento é sinônimo de passado. Pensamento é memória, é passado. Ninguém é capaz de pensar em coisa que não aconteceu ainda. Então isso não é pensar. Então aquele ser que consegue fazer Nostradamus entrar no futuro, coisa que não aconteceu ainda, é porque ele transcendeu o pensamento. Tá? Porque o pensamento, o mundo do pensamento, ou ele é passado, ou ele é expectativa. Tem isso também, expectativa daquilo que vai acontecer está lá também, está tudo registrado lá. Então esse é o lado. Então para a gente quer se livrar desse negócio chamado pecado original, é muito simples. Vá até onde o pensamento não opere. Vá até onde o karma não opera. No plano espiritual, depois do plano da mente, não existe karma, não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Existe o eterno agora. Eterno agora. Então o negócio de presente, passado e futuro é coisa da mente, coisa da nossa existência, aqui desse mundo tridimensional. Então enquanto nós estivermos nesse mundo tridimensional, nós carregamos dentro de nós o pecado original, tanto fisicamente através do DNA, que nós vamos atraindo do papai, do vovô, e o vovô do bisavô e vai por aí afora. Os pensamentos é a mesma coisa. Nós trazemos todas as tendências, sanskaras é o nome, dentro de nós. E essas tendências que estão dentro de nós, esses sanskaras, é outro nome para aquilo que se chama de karma. Então você tem facilidade ou dificuldade para alguma coisa de acordo com as tendências que você traz. Essas tendências são coisas do passado, tá? Que estamos carregando dentro de nós também. Percebeu? O que Adão e Eva, esse casalzinho pensaram, né? O que eles pensaram? Casalzinho safadinho, então. Bom, explica melhor. Por que você acha que ele pensava? Não sei, eu estou perguntando. Essa é a minha pergunta. Esse é um ensinamento também. Quem estudou teosofia, quem fez curso de teosofia, estudou doutrina secreta e tudo mais, é tudo ensinado que na realidade, no princípio da evolução humana, os primeiros seres humanos não tinham sexo não, eles eram realmente homem e mulher. Totalmente. E não tinha sexo? Não tinha sexo. Ele fazia sexo com ele mesmo. Ele olhava assim para a Eva e nada. Então esse é o princípio. Os primeiros seres que entraram nesse mundo, nesse nosso mundo aqui do nosso sistema solar, isso aqui é doutrina secreta, a doutrina secreta só fala sobre o nosso sistema solar. Os primeiros seres que vieram aqui eram andrógenos, eram chamados de os divinos andrógenos. Então eram seres que não tinham sexo, e a multiplicação eram por fenômenos tipo que existem nas bactérias. Uma bactéria se divide em duas, pronto, tem dois seres. Então tinha isso aqui, os seres também eram desse jeito, os seres humanos da época. Depois de um certo tempo é que houve a separação do sexo. Isso aconteceu, de acordo com os ensinos da teosofia, aconteceu na Lemúria, na terceira raça, na terceira sub-raça da Lemúria é que houve a separação dos sexos. Então a separação do sexo, quando aconteceu, foi o Adão e Eva. Foi o primeiro casal onde houve homem e mulher em corpos separados. Aconteceu lá na Lemúria. E a partir daí, foi por aí. Então isso é alegórico, Adão e Eva é alegórico. Tá? Com certeza houve um primeiro caso, tá? Mas é nesse sentido, tá? Não é que a mulher foi feita da costela do Adão.
Vamos ver. Isso Ok? é conversível. É e não é, Mário. Não. É nesse sentido que estou falando. O ser humano é andrógeno. A separação do homem em sexo foi feita na Lemúria. Por que razão? Eu tenho uma... Isso aqui ninguém nunca me ensinou, tá? Mas eu tenho uma intuição, tem um motivo para isso. É o seguinte, se você pega um ser humano e através daquele processo da ovelha Dolly lá, como é que chama o processo? Clonagem. A partir da clonagem, onde você pega o próprio DNA de você mesmo e gera um outro ser, aquele outro ser que você gera é igualzinho a você. Como é que evolui se você está sempre gerando um ser igualzinho a você? Então, fisicamente falando, em termos de DNA, não evolui. A partir do momento que houve a separação dos sexos, e começou o relacionamento de dois seres diferentes, você começou a misturar o DNA de um ser com outro ser. Então, através dessas misturas é que houve a possibilidade de crescimento de todas as raças, de todas as diferenças e tudo mais. Então, foi uma forma que a natureza encontrou para gerar formas diferentes. Porque o ser, quando ele é andrógeno e ele gera um outro ser dele mesmo, é uma clonagem. Se é uma clonagem, então não tem diversidade, fica sempre igual. Então, através desse processo é que iniciou isso aí. Então, tem a razão de ser também nesse conceito do porquê dessa divulgação. Vai chegar numa determinada fase que o ser humano vai chegar naquela fase que é considerado o homem celeste, o homem celestial, o homem perfeito, a mulher perfeita. Quando chegou nesse ponto tal, que esse tipo de veículo chegou no máximo de aperfeiçoamento possível, então a separação por sexo deixa de ser necessária e o ser humano vai voltar novamente a ser andrógeno. Isso são ensinamentos da doutrina secreta. O ser humano era andrógeno, separou-se em sexos diferentes e no futuro vai voltar a ser andrógeno. Você vai ficar sem tua namorada de novo. Então, a natureza sabe. Sabe, ela sabe. A natureza é Deus. Sim. O Deus criado do mundo é a natureza. Então ela sabe, ela faz, sabe o que faz. Tá? Então nós saímos, como eu falei, do androgenismo, entramos na sexualidade e vamos voltar novamente a ser andrógeno. O que é um ser andrógeno agora? Esse mundo sem mulher é muito chato. Ou a mulher pode falar, esse mundo sem homem também é muito chato. A gente não sabe, não tem essa experiência dentro da gente, pelo menos não nessa experiência agora, não sabemos o que é isso, de repente é muito melhor. De repente é muito melhor, sei lá. Mas vamos deixar, vamos chegar lá, tá? Então isso aqui, pensamento mudando, causa dificuldade no cultivo do pensamento. Então vamos aprender isso, cultivar pensamento. Se você for disciplinado, tá? Esses pensamentos fúteis vão morrendo gradativamente, tá? Quando você começa a dominar eles, tá? Meditação é um fogo que queima esse pensamento. Meditação é meditação naquele sentido. Se meditação é parar de pensar, como é que meditação é um fogo que queima esses pensamentos? É que meditação tem diversos estágios. A gente chegar no Samadhi, que é não pensar de jeito nenhum, tem algumas fases anteriores. Quem fez o curso de Raja Yoga vai lembrar. Quando a gente falou Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dhyana e Dharana, né? Todos esses pontos aí. Então, o ponto anterior a chegar na meditação propriamente dita é a concentração. Então, quando você consegue concentrar todos os teus pensamentos num só, então aí tu tem um poder danado. Então, é isso aqui. Então, a meditação é um fogo que queima pensamento quando a gente concentra todos os pensamentos num pensamento único. Então, você tem uma força danada. Se é um pensamento único, significa que todos os outros estão fora. Então, você é capaz de controlar a tua mente. Só é capaz de concentrar quem consegue controlar a mente. Isso aqui é impossível para nós? Não é. Todos nós fazemos isso. Todos nós fazemos. É só você estar absorto num trabalho realmente que te exige concentração, tu consegue botar atenção plena naquilo que você está fazendo. Foca. A gente consegue fazer isso. Ou não consegue? E por que a gente não foca em Deus, então? Por que não?
Se nós já temos dentro de nós a capacidade de focar o pensamento, todos nós temos. Principalmente quando tem uma cenourinha. Tem uma cenourinha que você vai ganhar, você é capaz de concentrar todos os teus pensamentos num só. Eu não estou falando mentira, gente. Todos nós sabemos que isso é possível. E nós fazemos isso. Agora, então vamos fazer isso agora. Então vamos focar todos os pensamentos em Deus. Vamos tentar. Nesse a gente não consegue. O mundo está cheio de cenourinha. Por quê? Porque isso significa a morte do ego. E ele não aceita. A morte do ego não significa que você não tem mais mente, não tem mais nada. Mudou totalmente só isso, mudou o conteúdo. Mas o espírito vai continuar utilizando a mente, vai continuar utilizando o cérebro, porque sem utilizar a mente, sem utilizar o cérebro, não tem como atuar nesse mundo. Não tem outro jeito. Mas você vê que mudou o dono. O pensamento deixou de ser o dono dele mesmo. Ele passou a ser instrumento. Simplesmente passou a ser instrumento. E o pensamento, quando é instrumento, a dona Blavatsky, é muito legal, ela falou diversas vezes que enquanto a mente é a nossa patroa, nós estamos ferrados. Quando a mente é a nossa serva, legal. Então a meditação é isso. Então a gente pode queimar, não expulsando eles, alimentando pensamentos positivos, já falamos diversas vezes. Observe a mente sempre, seja vigilante para dominar os pensamentos mudando. Vamos repetir mais uma vez o mesmo trabalho. O nosso amigo Sivananda, ele faz uma lavagem cerebral mesmo, tá? Aliás, não é só ele não, se a gente estuda Ramana, se a gente estuda o próprio Krishnamurti também, todos eles sempre estão voltando à temática e insistindo. Então, para você lavar o cérebro, lavagem cerebral é isso, é tirar alguma coisa e colocar outra coisa nova. Devemos fazer isso aí. Dominar os pensamentos mudando. Controle pensamentos divinos e sublimes. Está aqui de novo, ó. Repetição de qualquer mantra ou do nome do Senhor. Se nós não conseguimos realmente pensar só em Deus, concordo, é muito difícil. Cantar um mantra não é tão difícil. Então, o mantra é uma ferramenta, inclusive a finalidade do mantra é você ter todos os pensamentos focados numa coisa só. Então, mantra é uma técnica para Os evangélicos são muito mais direcionados, que eles cantam as músicas, os hinos da igreja, eles estão constantemente cantando, né? Diariamente. Quer dizer, os evangélicos têm muito mais esse... Tudo isso, Zé Carlos, tudo faz parte da escola. A única diferença é que os evangélicos, não só os evangélicos, como outras filosofias também, eles são muito ligados na emoção. Sim. Muito ligados na emoção. Essa questão do mantra. Cantar. Pensar em Deus, de cantar, repetir. Não fica cantando funk, fica cantando o hino da igreja, entendeu? Pois é. Fica focado em Deus. O que nós estamos falando aqui do controle do poder dos pensamentos e outros que nós fizemos aqui, são todos caminhos da Jnana Yoga, Yoga do conhecimento. Chegar a Deus através do conhecimento. Mas não é o único caminho não, tá? Tem caminho também da devoção. Devoção te leva a Deus também. Então é um outro caminho. Então, se você pegar o cristianismo, são totalmente devocionais. Todas as religiões cristãs são devocionais. A religião budista já é a religião do conhecimento. Então, eu gosto muito do caminho do conhecimento, chegar a Deus através do conhecimento. Mas é um caminho perigoso também, né? Que quando você começa a acumular conhecimento demais, você pode correr o risco de fazer um ego dessa idade também. Então tem esse risco também. Tá? Mas são caminhos diferentes. Todos os caminhos levam a Deus. Então o ensinamento que nós falamos aqui sempre é, independente de ser teosofia, budismo, cristianismo, todos os caminhos levam a Deus. Todos. Tá? Então tanto faz ser legal um ou outro.
segue aquele que realmente está mais perto da tua índole. Tu pode chegar a qualquer um deles, tá? Então tem gente que, como você falou, vai na igreja lá e canta pra caramba lá o hino devocional deles. A gente vai lá no Hare Krishna, eles cantam a Blavatsky deles lá, é o Prabhupada. Então eles creem no Prabhupada como sendo um ser realmente poderoso e cantam com um devor tremendo a ele. É bonito, tá? Mas melhor do que cantar em honra o hino ao Prabhupada, é melhor você cantar o hino para o Krishna. O Krishna é o Cristo dentro de você. Então esse é quando a gente alia o conhecimento. Para que eu vou venerar um Deus fora de mim, se dentro de mim tem o maior dos deuses que existem? Então eu vou ser devoto de quem? Eu vou ser devoto do Deus que está dentro de mim. Então aqui vem também, com o tempo a gente vai falar muito, aqui já falou diversas vezes, a procura daquele ser que é chamado guru. Guru é o mestre, você está sempre me chamando de mestre, mas não está errado. O guru não está fora, o guru está dentro. Então o mestre está dentro. Enquanto nós precisamos de um mestre fora de nós estamos no caminho errado. Não que seja proibido você ter um mestre exterior. Então quem quer ser devoto do Buda, devoto do Cristo, ou seja, de quem for, legal. Mas vai chegar uma determinada época que tu tem que entender que o único mestre que existe, o único guru que existe é o Deus que está dentro de nós. Aí é verdadeira devoção. Enquanto nós não chegamos a essa devoção, que sejamos devotos, então, das igrejas evangélicas, é tudo ensinamento para você depois chegar na verdadeira devoção. Então tudo tem teu tempo, tudo é válido, tudo é aprendizado. Tudo que dói, não tem problema nenhum, tudo é de Deus. Esquece que nesse mundo não existe nada que não seja de Deus, tudo, absolutamente tudo. Até o teu chefe, tá? É de Deus também. Tá? Também é. Tá? Também é. Tá? Então é essa a compreensão que a gente tem. Enquanto a gente não tiver essa compreensão, nós não vamos ter nunca essa noção da verdadeira quando fala de unicidade. A gente só entende unicidade quando se diz respeito a mim, eu sou um. Tá? Eu e você somos coisa separada, então não somos um só, não tem como compreender isso. Unicidade para nós hoje é quando a gente sente. Então, se você tem dor num braço, esse braço aqui também sente. Eu estou sempre repetindo esses exemplos, mas são exemplos bestas, mas para lembrar, se esse braço dói, esse aqui também sente. Então aqui, aqui tem unicidade. O coração meu bate para todos os órgãos do corpo, não só para ele próprio. O pulmão respira para o corpo todo, e não só para ele mesmo. Então, dentro de nós tem uma série de exemplos de unicidade. Então, enquanto está dentro de nós, nós percebemos o que é unicidade. Agora, quando sai de dentro de nós perdemos esse conceito de unicidade e um é separado do outro. Então, é essa a compreensão de que, na realidade, existe um único espírito. Assim como aqui dentro existem órgãos separados, mas existe só um ser que cuida de tudo, nós entendemos a unicidade. E nós vamos entender essa unicidade, que todos nós somos, você é uma mão esquerda, ele é uma mão direita, ele é um pé, ele é dentro dessa consciência maior. Quando a gente perceber isso, então nós vamos entender que cada um tem uma determinada meta e uma determinada trabalho na vida. Cada um de nós faz esse mundo acontecer. Tu é um pedacinho do mundo fazendo ele acontecer. Então eu faço a minha parte, tu faz a tua, em todos nós fazendo, o mundo como um todo funciona como nós funcionamos dentro do nosso corpo. Assim a gente começa a ter uma certa noção do que é unicidade. Então todos nós fazemos conscientemente ou inconscientemente tudo o que Deus quer que seja feito. Nós estamos simplesmente fazendo o que Deus quer e não tomamos conhecimento. O dia que a gente tiver conhecimento dessa lei e entender, vai ser muito mais fácil. Que aí a gente vai entender que o teu chefe realmente tem a função dele também. Aquele que pega no teu pé tem a função dele no trabalho também.
que o animal tem a função dele. Tudo tem sua função nesse mundo, absolutamente tudo. Não existe nada que não seja divino. Tá? Voltando ao nosso tempo aqui, ó. Oi? Até a Dilma. Até a Dilma. Até ela. Então, gente, mantra, cantar mantra é concentração. Concentração. Então, temos que aprender a fazer isso. Tá? Atingiu esse grau de pureza, o pensamento mundano some. Então, corte na raiz. Corte na raiz. Domine esses pensamentos. Tá? Veja que quando estamos muito ocupados, não tem nenhum pensamento impuro. Quem fala que quando a gente não tem pensamento impuro? Diversas vezes no dia, você está muito ocupado. Não pinta pensamento impuro. Pode nem ser trabalhando. Tu pode estar assistindo um filme, está gostando tanto daquele filme, você está tão ligado nele, naquele instante não entra nenhum pensamento impuro. Tu está focado. Percebe como é que a concentração é uma coisa, não é teórica, ela é prática. Só falta de mudar o foco dela. Mas que ela é prática, nós temos ela aí. Então, quando a gente repousa, deixa a mente ociosa, os pensamentos impuros entram. Mente ficou ociosa, não está ocupada em alguma coisa, pronto. Aí começa o devaneio e dançou. Tá? Então, é a oficina do diabo, né? É a oficina do diabo. Tá? Então, pensamentos são fortalecidos também pela repetição. Tá? Alimenta um pensamento puro ou impuro, a tendência é a repetir. É a tendência a repetir. Nós somos criaturas de hábito. Então vai lá. Mais coisa que a gente já falou diversas vezes também. Cultivar pensamentos impuros, todos eles vão nos assediar. Se tiver bom pensamento, os bons pensamentos vão nos assediar. Olha a dica para confeccionar um novo software aí. Então só falta o quê? Botar em prática. Botar em prática. Tá? Suprimir negativos. Aprenda a reprimir, purificar, ordenar. Lute contra os negativos. Está sempre insistindo. Ocupe sua mente com pensamentos divinos. É só a gente olhar para nós aqui, gente. Quantas vezes por dia a gente fala em Deus? Não fala, né? Quantas vezes por dia a gente pensa em Deus? Poucas. Ocupe a mente com pensamentos divinos. Diversas práticas, japa. Japa é repetição. Oração, meditação, estudando o livro sagrado. Por que não fazemos isso? Em vez de ligar a televisão no Datena lá, por que não pegamos um mantra ou pegamos um bom livro e não fazemos? Estou dizendo que ninguém aqui vai ver o Datena, não, é só mero exemplo, tá? Tá? Então olhe com indiferença para pensamentos negativos e fúteis e eles se afastam. Simplesmente se afastam. Pensamentos habituais. Pensamentos habituais talvez não sejam tão negativos, mas são aqueles que vêm por hábito. Pensar na namorada, pensar no namorado, pensar, sei lá, habituais, aquele que a gente está habituado, aqueles que mais vêm, relativo ao corpo, à roupa, à alimentação, tudo isso tem que ser afastado de reflexão sobre a natureza do ser divino que vive em nosso coração. Em vez de deixar esses pensamentos habituais, reflitam sobre a natureza do ser divino que vive em nosso coração. Dá para fazer? Dá, gente. Dá para fazer. A gente sai para dar uma caminhada na praça aí, pensa em quê? Vai ser assaltado. Vai ser assaltado. Vai pensar que vai ser assaltado, né? Pois é. Tá. Os livros sagrados falam que o Atman não pode ser alcançado por pessoas fracas. O que é o Atman? É o eu espiritual, é o espírito. Aquilo que o Jung chama de self. Tá? Ele não pode ser alcançado por pessoas fracas. Por quê? Porque para você atingi-lo, tu tem que ter uma força tremenda para anular os teus pensamentos. Pensamentos, ou quando tiver pensamentos, que sejam pensamentos úteis ou pensamentos divinos. Tem que ter muita força. Então o caminho da Jnana Yoga é esse caminho aqui que nós estamos falando. Tudo isso aqui é caminho da Jnana Yoga, tá?
é para chegar a Deus através do conhecimento. A gente está falando pouco em devoção aqui, nós estamos falando muito mais em mente, em reflexão, em meditação. Tudo isso aqui são caminhos do Jnana Yoga. Tá? Então, os livros sagrados falam que pessoas fracas não chegam lá, porque tem que ter força de vontade. Tá? Tem que ter força de vontade. Agora façam. No começo é muito difícil, mas vai ficando mais fácil, vai ficando mais fácil. Vai sim. Não sei se é porque a gente vai ficando velho, de repente aqui estão ficando velho também, né? Pode ser, mas vai ficando mais fácil. Tá? Então quem desejou os desejos sutis, ordem de pensamentos habituais, gozarão da bem-aventurança na presença de Deus. Então, tem que transcender. Mestre, Oi. nesse aí, os livros sagrados dizem que o Atman não pode ser alcançado por pessoas fracas. Uhum. Todas as pessoas mediúnicas são o quê? Bom, aí a gente tem que dar uma abertura para isso, né, para entender realmente. Existe mediunidade em diversos graus. Tá? A mediunidade, o cara acha que é o espírito que veio até aqui. Na realidade é você que foi lá. Tá? Então até onde você consegue ir? Então se você pegar os mestres que orientaram a fundação da Sociedade Teosófica, entre aspas, é uma espécie de mediunidade. A Blavatsky levou o pensamento dela até um determinado nível e trocou pensamentos. Tá? Então esse é o lado da mediunidade. Agora, você está sujeito a tudo, tá? A mediunidade está sujeita a tudo. Tu pode entrar no plano astral e pegar uma coisa muito legal e tu pode entrar numa roubada tremenda. Uma roubada tremenda. A gente acha que, muitas pessoas acham que o fato de a gente estar aqui nesse mundo físico, quando a gente morrer, ou quando a gente dorme e vai para um outro plano superior, lá é melhor que aqui. Não é não. Não é não. Nesses planos superiores, mesmo no plano astral e principalmente no astral e mente, assim, as pessoas que morrem vão para lá. Mas não é só as pessoas boas não, as pessoas ruins também vão. Então tem de tudo lá, de tudo. Então o nosso mundo é o mundo da dualidade, é o mundo dos opostos. Então tudo tem o teu oposto, tanto no mundo físico, quanto no mundo astral, quanto no mundo da mente. Tudo tem teu oposto. Então você pode chegar no plano da mente, onde moram realmente os grandes seres, então lá está Deus. Mas lá está o diabo também. Os dois estão lá. Então, esse aspecto de mediunidade, você pode entrar numa roubada danada nessa brincadeira aí, tá? Então, melhor não, sem a ajuda de alguém que realmente domina esses planos aqui, você mergulhar nesses planos com o intuito de fazer esse tipo de coisa é roubada. Não sei se eu te respondi o que você queria. Eu não sei, eu entendo um pouco o seguinte, que as pessoas que têm um pouco disso, Pouco de mediunidade, são as pessoas que algum que encosta é que a pessoa é fraca, então ela começa a ver coisa. O Chico Xavier era um cara fraco? Não sei. Eu acho que não. Não sei. Eu acho que não. Não sei. É. Então é tudo questão de conexão. Tá? Então mediunidade, seja qual for, seja de incorporação, seja de escrita, seja de evidência, seja o que for, tá? Você vai ver, ouvir, escrever e incorporar aquilo que você acredita. E aí é que tá. Também no caso da escrita você está falando da psicografia. É, Ela existe? claro que existe. Não tem a menor dúvida disso. Menor dúvida. Assim como existe eu vou dar um exemplo claro que eu já dei aqui de outras vezes. Psicografia é escrever. Sim. Escrever é algo relativamente fácil, basta dar papel e um lápis. Isso é psicografia. O que você acha de pintura mediúnica no escuro? Onde o cara pinta um quadro enorme, no escuro, só com as mãos. E no final o quadro está prontinho. Como o Gasparetto? Como um exemplo. É muito mais difícil do que essa psicografia, porque exige um certo que a mais. Aí. Então, a psicografia, no fundo, o que é? O que um escritor faz?
um poeta faz? Ele se liga em alguma coisa, que os pensamentos não são dele, tá? Os pensamentos já existem. Então um poeta, ele se liga em alguma coisa e escreve aquilo que ele ligou. Então um poeta é um psicógrafo. Percebe? Porque na realidade, isso aqui já é de conhecimento. Pensamentos não são criados, os pensamentos já existem. Você simplesmente sintoniza com um determinado tipo de pensamento. Então quem quer escrever alguma coisa, sintonizou com alguma coisa e escreveu. Claro que pode ter um pouco de devaneio, mistura alguma coisa dele mesmo ali, mas os pensamentos já existem. Isso é psicografia. Então um sujeito que, um Chico Xavier, quando ele escreveu um monte de livros que ele escreveu lá, puxa vida, o cara, se ele fosse fazer aquilo tudo criando a partir da mente dele mesmo, esse cara é um gênio, tem que ser um gênio. Ou mais do que um gênio. Pode ser. Pode ser. Ou simplesmente conectou, é capaz de, nessa conexão, captar e trazer de volta. Isso é psicografia. Mas você acredita nisso? Você, calma. Você tem uma dos negócios. Calma. Como você disse na aula passada, que com aquelas duas palavras, então O Kriya Shakti e o Shisha Shakti? Isso, que criavam grandes magias. Sim, sim, utilizam essa energia. Então, Sim. seria essa? É claro que é. Kriya Shakti é a energia da mente. Ela se manifesta de diversas formas diferentes. Tá? Pode ser, inclusive, fenômenos físicos. Tá? Mas é isso aí. Então é nesse sentido. Então, tudo é pensamento. Tudo é pensamento. Nesse mundo nosso aqui, tudo é pensamento. Absolutamente tudo. Claro, pensamento sim. Mas o que você acha que a alma é? O que você acha que o eu superior é? Pensamento? Pensamento. É só que esse pensamento ele tem um nome de arquétipo. Os grandes Deus, o Deus do mundo do pensamento, é o maior dos arquétipos. Tudo é pensamento, tudo é energia. Tudo, absolutamente tudo. Energia concentrada e energia não concentrada. A energia concentrada vira matéria. Então o pensamento vira energia, energia vira matéria. Esse é o grau. Então matéria é mais concentrado do que energia, e energia é mais concentrada do que pensamento. Pensamento é mais concentrado do que espiritualidade. Até chegar no absoluto. Até chegar no absoluto. Ele vai sempre se concentrando mais. Tudo é questão de vibração. Então todos os fenômenos mediúnicos que você vê isso aí, é tudo manifestação dessas energias. Tudo, absolutamente tudo. Então existe sim. O que é? Aquilo que existe a gente não compreende, é milagre. Até a gente compreender. A partir do momento que você compreende, deixou de ser milagre. Então vamos. Por enquanto ainda é milagre. Está vendo, senhor Zé Carlos? O senhor presta atenção em todas as aulas para fazer ligação uma na outra. Tudo. Então essa mente grande aí, o próprio Jung deu um nome para ela. Inconsciente coletivo. Está lá. Tudo lá. Tudo é mente. Absolutamente. Assim como nós estamos cercados de ar por todos os lados, o peixe está cercado por água, nós também estamos cercados por pensamentos de todos os lados. E aquele pensamento que fala, eu pensei. Você pensou coisa nenhuma, é o pensamento que entrou dentro de você. É só isso. Você é um ser que vive fora desse oceano de pensamentos. Esse ser é o Atma. Esse ser é o Self. Ele vive fora desse mundo de pensamento. Como os pensamentos estão muito mais perto de nós do que esse Self, a gente se identifica com o pensamento. Identificou, está preso. Tem que soltar. Mas essa questão que o Mário está levantando da debilidade, fracos e tal, aí a ideia do fraco é a questão da força de vontade, dedicação, a pessoa se esforçar. Sim, é nesse sentido. Não é isso?
O fraco de ontem é o fraco de ontem é o forte de amanhã. Não é o fraco da pessoa. Não existe pessoa. Não é nesse sentido, não. Tá? Aí, O fraco é pouco esforço, sim, dedicação, essa é a ideia. também, mas ali tá com um sentido Não, é diferente. esse o sentido da vida. É a pessoa fraca que não se dedica à coisa. Leva de qualquer jeito a vida. E, portanto, não chega. É isso aí. Tá nisso. Então, assim como você consegue concentrar os teus pensamentos num trabalho que você está fazendo, você faz isso lá na tua empresa. Você consegue fazer isso. Você tem um trabalho para entregar daqui 2 horas. Tu foca tudo lá e faz o negócio. Por que você não usa esse mesmo poder que você tem para pensar em Deus? E até que ali a gente podia, Osmir, até poderia transformar a ideia. A pessoa pode ser forte aí para cenourinhas do mundo. Sim. E aí, portanto, ela é fraca para se dedicar a Deus, mas é forte para cenourinhas do mundo. Está perdido na ilusão. Aos olhos do mundo, os fortes são fracos e os fracos são fortes. Olhando direitinho. Forte é aquele cara que realmente é forte fisicamente, é forte emocionalmente, é forte mentalmente. Esse é o cara forte de acordo com a visão do mundo. Empreendedor. Agora, para o espiritualista real, forte é aquele que realmente abriu mão de tudo isso. É isso aí. Abriu mão de tudo isso. Porque ele sabe, dentro dele, eu já falei aqui outras vezes, grande parte de tudo que a gente aprende nesse mundo, para o mundo do espírito, não serve para nada. Não serve para nada. Para nada. Eu brinquei com você ficou bravo comigo. Eu falei que cardiologista vai chegar lá e vai ficar desempregado. Porque o espírito não tem coração. É diferente, é totalmente diferente daqui. Coração é um órgão do plano da matéria. No plano da energia pura não existem órgãos, existe só energia. Então tudo que você aprendeu de cardiologia é muito bom aqui. Saiu daqui não serve para nada. O Chico colocava nas colônias espirituais, né? Oi? O Chico Xavier falou muito das colônias espirituais, né? O cardiologista vai lá atuar um pouquinho também. Pois é. Mas então, o lá é meio duro, porque são tudo sem coração, são tudo malvados, são tudo ruim. É tudo dureza. Por isso que é ensinado o desapego. Adianta, quanto mais apegado você tiver ao mundo, você chega lá no espírito, não tem essas coisas, você quer voltar para cá. Aí você vai lá e fala, você não vale, eu não quero nem saber de você não tem coração. Então a gente fala muito em desapego, não fala? Mas tem a contrapartida ao desapego, né? Que é a aversão. Tá? Se você tem prazer por alguma coisa ou aversão por alguma coisa, te prende do mesmo jeito. Mesmo jeito. Sim. Mesmo jeito. Mesmo. Então ele vem aqui que está falando aqui, ó. Atração e repulsa. Gosto e aversão. Tem que ser eliminado. Não pode ter atração. Olha o caminho do meio do mundo aí. Ó. Sempre. Não fica nem para lá, nem para cá. E ele fala aqui que o sábio chega a uma fase tal que ele não fica nem mais consciente do corpo. Aquele que realmente é espírito puro, não tem mais mente, ele não tem consciência do corpo. Ele está manifestando no mundo, mas o corpo não tem mais consciência, simplesmente não tem mais consciência. Tá? Também utiliza o corpo mesmo assim. Tá? Não perca o controle sobre si mesmo, como a gente perde, mesmo entre as ilusões desse mundo. Esse tema das ilusões desse mundo, se alguém quiser ouvir sobre ele, vai ser uma palestra que eu vou dar aqui na sexta-feira. Vou falar sobre a grande ilusão do mundo. Tá? Aí vai ser Maia, a grande ilusão. Já falei um pouquinho aqui nesse curso, mas vamos fazer uma palestra na sexta-feira aqui, só sobre esse tema. Tá? Que esse mundo é uma mera ilusão. Tá? Pensei que você ia falar outra coisa. Mas agora, aí adiantando um pouquinho, já falei de outra vez aqui, essa mera ilusão, a pessoa acha que é ilusão, então não existe. Não, não é absolutamente isso, o mundo existe. Tá? Só que ele não é aquilo que a gente pensa. Ilusão é aquilo que você está iludido. Você está vendo uma coisa e enxerga outra, isso é ilusão. Então o nosso mundo é do mesmo jeito também. Tá?
Então, mesmo entre essas ilusões do mundo, você não perde o controle de si mesmo. O mundo ele é tremendamente atrativo. Atrativo pra caramba. Tá? E qual é o objetivo dele, dessa atração do mundo? Te prender aqui. Te prender. Tá? Mas é gostoso, né? É. Triunfar sobre pensamentos sem importância. Tá? 4 tipos de pensamento: simbólico, instintivo, impulsivo e habitual. Nós temos todos eles. Tá? Palavras, eu estou usando aqui palavras. Palavra é tipo simbólico. Toda palavra é um símbolo. Falo em limão aqui, todo mundo cria uma imagem de um limão na cabeça no ato. Palavra é símbolo. Tá? Os instintos são mais poderosos do que os impulsivos. É só ver o instinto da fome e o instinto da sexualidade, como eles são fortes. São mais fortes. Tá? Então, pensamentos sobre o corpo, alimento, banho, são pensamentos habituais. Então, só para classificar esses pensamentos aí. Então, parar pensamento simbólico é fácil. Eu só não falo, então para o pensamento simbólico. Tá? É muito difícil acabar com os pensamentos instintivos e impulsivos. Esses são difíceis, mas tem que ser parado também. Tá? Equilíbrio, calma mental, eliminando preocupações, eliminando raiva. O medo está ligado à preocupação e à raiva. Então, de novo, vigília. Como a gente tem medo, né, gente? Nossos medos, a maior parte dos nossos medos estão ligados à perda. Como a gente tem um sentimento de perda, isso leva a medo. Perda de dinheiro, perda de saúde, perda da vida, tudo nesse sentido. Tudo. É apego e desconhecimento. Tá? Quando a gente tiver o conhecimento de que nós não somos desse mundo, que nós somos a consciência, pode acontecer o que quiser com esse corpo aqui, que não faz a menor diferença. E esse é o ser. Então a dor não chega até o espírito. A dor, ela está presa aqui nesse mundo. Então a gente não sente? Sente que nós temos o nosso lado mundano e temos o nosso lado espiritual. Então o nosso lado mundano sofre as consequências do mundo. O nosso lado espiritual não sofre as consequências do mundo, ele é só um observador. Então, se você se liga no observador, em vez de se ligar no mundo, então dor, essas coisas, simplesmente não afeta mais. Simplesmente não afeta. Tem alguns casos aí de yogis que fazem certas coisas que, tipo, deitar numa cama de prego. Ele não sente dor. Ele se liga tanto numa coisa afora do corpo, que o corpo está lá sendo maltratado e ele não sente, simplesmente não sente. Então dá para fazer, inclusive, citaram alguns exemplos aqui de cirurgia sem anestesia, porque o cara simplesmente se desliga do corpo totalmente. Então a dor não é uma coisa que o espírito sinta, o espírito ele é isento de tudo isso, totalmente isento. Então tudo que acontece no mundo não chega no espírito, ele simplesmente testemunha do que está acontecendo. E a dor fica aqui. Como a dor está aqui, não no mundo espírito, que lá não tem dor, e a gente ainda quer viver nesse mundo, quer continuar vivendo nesse mundo da dor. Então, quanto mais rápido sair daqui, melhor. Então, é brincadeira não, isso é muito sério. Tá? O espírito tem uma experiência no mundo da matéria, através do observador, ele cria o corpo, cria as emoções e cria o veículo das emoções, o veículo do pensamento, mas ele nunca saiu do plano espiritual. Então tudo que acontece aqui embaixo, quem sente é o veículo físico, é o veículo astral e é o veículo mental. O espírito, propriamente dito, não sente absolutamente nada, ele é só observador. Se ele é só observador, o mundo dele é o mundo da Nanda, é o mundo da felicidade, é o mundo da bem-aventurança, para que ficar aqui? Liberte-se. Esse é o nosso trabalho. E essa liberdade só vem através do conhecimento que nós somos Ele. Quando você tem o conhecimento que tu é Ele, então o mundo deixa de te afetar. Acordou? Percebeu? Essa é a finalidade. A finalidade da vida é você ter essa percepção. Nada além disso. Teve essa percepção, tu não precisa mais vir aqui. Lá é bem-aventurança. Lá é paz, lá é amor. Lá não tem doença, não tem dor, não tem fome, não tem nada. Aqui tem tudo isso. Fala, Rosa. Eu só queria colocar o seguinte, com relação aos pensamentos habituais, eu acho que a gente não deve exagerar, né? Eu acho que a gente
Sim. Que a gente, como a gente quase não pensa em Deus, né, e fica muito perdido nesse mundo, a gente exagera, né? Mas eu acho que um pouco a gente vai ter que pensar. Vamos dividir direitinho isso aí, Rosa. Tem pensamentos habituais que são necessários numa determinada hora. Você vai para casa, então tu tem que saber o endereço da tua casa, tu tem que dirigir teu carro ou pegar um ônibus, então é necessário esse tipo de pensamento habitual. Mas agora você não está indo para tua casa, para que esse pensamento? Nesse momento você não está precisando desse pensamento habitual, então ele é inútil. Então tem pensamento habitual que ele é necessário num determinado instante. Nós não vamos chegar num absurdo de dizer que nenhum pensamento não precisamos. Precisamos, tá? Então não é o problema do pensamento habitual, tá? O pensamento habitual, na hora que o hábito está sendo executado, tudo bem, ele é bem-vindo. Mas a partir do momento que você não está precisando daquele pensamento habitual e tu continua nele, aí é perda de energia. Melhor não pensar em nada. Ou pensar em coisas sublimes. Então não é que o pensamento habitual é ruim, depende da hora. Então essa é a percepção, essa é a sabedoria. Use o pensamento quando você precisa dele. Quando tu não precisa do pensamento, então foca ele em alguma coisa legal, espiritual e divina, ou simplesmente não pensa em nada. Tem pessoas que já li livros que você deve se concentrar em tudo que você faz. Sim. Quando você se concentra, você não está pensando? Mas esse é o treinamento. Quando você está concentrando, você está se fixando num único pensamento. Não é isso que você está fazendo? Se você está pensando, está foco num único pensamento, todos os pensamentos intrusos não entram mais em você. Então esse é o treinamento para que os pensamentos não entrem em você. Foco. Aí você simplesmente tem que mudar o foco. Primeiro você aprende isso. Então a técnica da concentração começa concentrando em alguma coisa física, que é mais fácil. Tá? Mas, quando você aprendeu isso e tem a força da concentração dentro de você, então daqui a pouco você aprende a usar esse foco para pensar em Deus. E você vê, então o próprio mundo, a gente fala que o mundo não dá oportunidade a gente se espiritualizar. O próprio mundo está te dando oportunidades direto de você se espiritualizar e você está fazendo isso sem perceber. Sem perceber. Então o pensamento habitual não é ruim, a concentração não é ruim, mas vai chegar uma determinada época que o melhor mesmo é pensamento zero. Mas antes de chegar no pensamento zero, aprendamos a concentração. Tá? Então antes de chegar em Dhyana, que é um dos estágios do Patanjali, a gente passa por Dharana. Dharana é concentração. Vamos aprender a concentrar. E vai dizer aqui que ninguém aqui sabe concentrar. Isso é mentira. Todos nós sabemos concentrar. É só ter uma cenourinha. É só ter uma cenoura, gente. E a gente concentra. Quando o Corinthians está jogando, eu estou concentrado. É isso aí. Então aprendeu a concentrar? Sabe concentrar? Sei, claro que sabe. Então agora use a vontade e use essa concentração naquilo que vale a pena. Então, dizer que eu não sou capaz de concentrar. Gente, engana outro, não me engana não. Todos nós somos capazes de concentrar. É só, eu falei, é brincadeira, mas é isso, é só pôr cenourinha na frente. Mas qual que é a cenourinha? Muda a cenoura. Mestre, nessa parte que você disse por último, da dor, que então leva os pensamentos, é isso? É. Como é que, sem usar a cama de prego, sem essa cirurgia para desvencilhar da dor, qual seria a coisa mais prática e simples para ser feita? Para fazer efeito isso aí? Isso. Para você estar numa dor lá qualquer e você sair fora. Mudar o pensamento. Seja de que for. Você está com dor de dente, eu curo a tua dor de dente agora.
Eu pego o martelo, dou uma martelada no teu dedo aqui, bem doída, que vai doer mais do que o dente, aí você vai esquecer. Pois é, mas aí você transferiu. Então, o que é? Então, a dor, o que é? Você está com dor de dente porque você está prestando atenção no dente. Se você tirar a atenção total do dente, total, tu não sente dor. O jovem, dor de dente é grave. Não, é um exemplo. É um exemplo. É isso que é ensinado. Esse é o ensinamento. Tudo é questão. Se você se liga realmente no espírito, está ligado nele, tudo que acontece na matéria, você simplesmente não sente. Porque você é o espírito. Tá. Mas para você se concentrar no espírito, você já tem que ter uma certa evolução. Mário, de novo, Mário. independente Você não concentra na tua namorada quando você está querendo encontrar a tua namorada? Tu concentra. Tu não concentra no Corinthians quando você está vendo o jogo lá e só vê o Corinthians? Com certeza não. Então no Palmeiras, tanto faz. Tanto faz, já deixa eu falar. Ah, então, Mário, que nós somos capazes de concentrar, não há dúvida. Nós somos. Então se você é capaz de concentrar em alguma coisa, seja o que for, por que você não usa essa mesma força para pensar em Deus e se desligar desse mundo? Então isso são o que os yogis fazem. Os yogis, quando eles entram numa cama de prego, quando eles param a respiração, o yoga às vezes é enterrado durante 50 dias, fica sem respirar, e depois ele sai lá e está vivo. Por quê? Porque ele para totalmente as atividades corpóreas, ele tem controle total sobre o corpo. Controle total sobre o corpo significa controle total sobre a mente. Então, quem consegue o controle total sobre o corpo e sobre a mente, então ele é capaz dessas coisas tudo. Nós não conseguimos. Por quê? Não vai conseguir. Não vai. A gente não acredita. Eu sou um coitadinho. Não que seja coitadinho, mas você tem que estar muito preparado. Claro que tem que estar. Você chega lá. Para ser yogi, exige vidas de prática, uma série de vidas praticando isso. Trabalho, Dedicação, trabalho. Agora, a gente quer obter os poderes do yogi sem fazer o trabalho que para chegar lá. Você percebeu? Sim, mas eu queria... Oh, que maravilha, eu quero ter esse negócio. Vai ver o trabalho que deu para aquele cara chegar naquilo. Leia um livrozinho, eu já te falei, chamado A Índia Secreta. A Índia Secreta tem um monte de casos desse, e todos eles falam a mesma coisa. Todo mundo quer o poder, mas ninguém quer se dar o trabalho de desenvolver as qualidades para chegar naquele poder. Sim, mas eu queria ver uma coisa mais rápida, independente. Não existe. De todo esse aprendizado Não existe. para chegar. Não existe. Aquele... Bem, mas você tem que estar bem. Espera um pouquinho, dá um tempo aqui que tem um tempo que a Sabina queria falar e eu não deixei. Fala aí. Não, você pensar é outra coisa, não. Eu não estou dizendo isso. Para você chegar, no caso da dor, você tem que estar muito espiritualizado para você neutralizar. Eu queria saber uma coisa mais assim, atual, que você pode Mário, estar com o pepino, Mário, você está muito espiritualizado. de novo, Mário, tudo que você está querendo aí, Mário, tudo que você está querendo, quem está querendo é o ego. É o ego que é poder, o ego que é força, ele quer ser melhor do que os outros, ele quer poder mesmo, poder. Isso é o ego que quer. Então, na realidade, nós não precisamos de nada disso. O ensinamento verdadeiro da Raja Yoga não é os ensinamentos da Hatha Yoga. Então você não precisa desenvolver poderes, não precisa de nada disso. A única coisa que você precisa realmente é saber que você é um espírito. Só isso. Pensa direitinho. A gente fala assim, mas não é assim. Sim, mestre, mas até aí eu já virei teatro para chegar nisso. Não. Eu quero uma coisa que não... Pois é. Tu pode precisar de mais 10 vidas para chegar lá. Pode ser. Eis o problema. Esse é o problema.
Agora, os mestres mesmo falam, você chega a hora que você realmente... Vai ser agora, Mário. Por isso que o Atma não é para fracos, ele é para fortes. Para fortes. Então, vamos trabalhar. Você vai conseguir agora, Mário. Dessa vez. Então vamos acabar com o medo, gente. Medo, voltando ao tema do medo, medo, o que é? Medo é da matéria, medo é instinto. Se você é espírito, se o espírito não é afetado pela matéria, aconteça o que acontecer na matéria, não acontece absolutamente nada com o espírito. Ter medo do quê? Então qual que é o problema? É que você não acredita que você é um espírito. Simples. Simples. É muito simples. Cenoura nossa está em outro lugar. Não acredita. A gente valoriza outras coisas. Pô, É só isso. Foi em São Paulo, como é que é? Não sei. Eu não lembro. São Paulo. Se Deus está a nosso favor, quem estará contra nós? Eita, como é que é? É por aí. Não é? Mas quando a gente lê literatura séria, tá? Tem muita enganação por aí, tá? A gente vai chegar à conclusão de que o mundo não existe, o mundo exterior, que é a tal da ilusão, tá? Que o mundo, na realidade, está dentro de você. Por que que o mundo está dentro de você? Porque tu é Deus. Tu é Deus encarnado, cara. Esse é o ponto. Tu é Deus. Então tudo que você vê fora de você está dentro de você, não tem nada fora, absolutamente nada fora. Nada fora de você, está tudo dentro de você. O resto é tudo projeção. Vamos em frente. Então ele fala para sentar 15 minutos, posição confortável, relaxada, deita no sofá, fecha os olhos, afasta a mente dos objetos, silencia os pensamentos que fervilham. Tudo isso aqui triunfa sobre os pensamentos sem importância. Ela disse. É. Então, mas em vez de você fazer isso aqui, ó. Sim. Tem muito pouca coisa que nós precisamos saber. Muito pouca coisa. Tudo que a gente quer saber, que a gente quer aprender aqui, é o ego. Quanto mais você aprender, mais se afasta de Deus. Então, tem pouquíssimas coisas que a gente precisa para se autorrealizar. Pouquíssimas. Tá? Não precisa saber muita coisa, não. Tá? Pessoas que não acostumadas a fazer esses exercícios, a mente está ocupada, ao mesmo tempo com 4, 5 pensamentos. É assim. E ainda se orgulha. As mulheres principalmente, os homens, a mulherada fala, os homens não conseguem pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. A mulherada pensa em 10 coisas ao mesmo tempo. Isso não é motivo de orgulho, não. Motivo de orgulho é pensamento único. Esse é motivo de orgulho. A gente tem que, quando ao levantar, você olha para ela, chega e fala, mas quem está habitando esse corpo hoje? Mas vamos, aqui a própria... Ô Sabina, é melhor ouvir isso aí do que ser surdo, tá? Então, quando você senta aqui, Mário, aquele anterior, quando você senta para relaxar, tá, o que acontece? Aí vem o pensamento de futebol, ou outro. Vem, um yogi com a mente treinada, ele consegue manter um pensamento único. Concentra. Observe a mente, muitos pensamentos são inconsistentes, a mente está sempre vagueando. Definição de mente e macaco é a mesma coisa, sempre pulando de um galho em galho. Mente e macaco é a mesma coisa. Sempre pulando de galho em galho. Tá. Estudar a mente e conseguir pensar no assunto único, isso é uma grande proeza. Grande proeza. Vamos fazer. Pensamentos que inspirem, acumulem. Consciência divina, adquirir isso aqui. Então, pensamentos que inspirem. Pensem em Deus. Pense no Atma. Pense realmente nessas coisas. Vale a pena. Tá? Então, você não é esse corpo. Tá? Esse é o Atma. Livre. Conseguiu concentrar nisso, pensar muito nisso, a realização é nessa própria vida.
Não precisa realmente de saber tudo que acontece no mundo. Não precisa aprender tudo sobre energia. Tá? Tem aqueles que precisam aprender. Existe um negócio chamado destino. Aqueles seres que são destinados a serem futuros avataras, futuras Budas, futuros Cristos. Aí tem que aprender as coisas do mundo mesmo. Mas só a gente vê quantos Cristos, quantos Budas existiram e quantos habitantes existem. Nem todos vão ser Cristos, nem todos vão ser Budas. A grande maioria vai voltar para Deus. Esse é o objetivo, voltar para Deus, através da consciência. Então, vamos lá, gente. Não precisa aprender todo do mundo, não. Tá? Eterno e imutável é o Supremo Ser. Está tudo mudando, o mundo está sempre mudando. O Atma, ele é imutável. Então a meditação no Atma é nesse sentido. E a meditação no Atma não é meditação no cérebro, não, tá? O Atma reside no coração. Então é meditar aqui, no coração. Tá? Nós não somos José, Pedro, João, Maria, tá? A gente leva a viver nessa ilusão, ó, nessa ilusão. Tá, Zé Carlos? Aqui está você aqui, ó. Então você é o Zé Carlos, você está vivendo desse jeito, é uma ilusão, é ignorância. Você não é o Zé Carlos, você é o Atma. Enquanto você é o Zé Carlos, tu está sujeito à dor, a essas coisas tudo. Você é o Atma, então tu não está sujeito mais. Dá para trabalhar em tudo isso. Refletir sobre pensamentos inspirados. Tá? Desenvolver esse poder de pensamento, tem à mão alguns livros de pensamentos inspiradores e esclarecedores. Leia, reflita sobre ele. Em vez de ficar lendo historinha de revistinha, coisa e tal, tem coisa que vale a pena ser lido. Aqui alguns pensamentos para pensar que vale a pena. Você pode pensar nisso aqui: uma consciência pura expande o coração, fortalece a mente. Pobreza é a irmã mais velha da preguiça. Conhecer a si mesmo é o maior dos tesouros. A meditação é a chave da sabedoria. Tem tanta coisa que a gente pode refletir, que vale a pena refletir. Tá? Pensamentos corretos em vez de pensamento errado. Tá? Então, o pensamento correto é a aspiração intensa de alcançar a verdade. A aspiração intensa de conhecer a Deus. E isso é o objetivo maior. É o objetivo da vida. E a gente não faz esse tipo de coisa. Pensamento de ódio, raiva, controlada pelo cultivo de amor. Estamos repetindo de novo. Cobiça, ambição, afastado pela honestidade, desinteresse, generosidade, contentamento. Nobreza, magnanimidade, complacência, tudo isso aqui, tá? Ajudarão a superar pensamento mesquinho, preconceito, inveja. Tá sempre repetindo. Desenvolva o discernimento. Separe o que é ilusão e a presunção. Separe. Discernimento é separar o real do irreal. A única realidade que existe é o Atma. Tudo o resto transforma, tudo acaba. E é a coisa que a gente não dá. Né? Variedade de pensamentos. Tem muito tipo: instintivo, visual, auditivo, simbólicos, habituais. Tá? A conexão entre o pensar e o respirar é muito forte. Muito forte. Tá? Então é entre mente e prana. Então durante a concentração da mente, a respiração fica lenta. Tá? Pensa muito, a respiração acelera. Repetindo mais uma vez o que nós já falamos. Desenvolvimento da moral e pensamentos mesquinhos. Pensamentos descontrolados é a base de todos os males. Falamos diversas vezes. Tá? Quanto mais reprimidos os pensamentos, mais a mente se concentra nele. Então não reprima. Troca. Tá? Troca. Ou não dá atenção. Expulsar pensamento mesquinho, trabalho paciente. Mas o cultivo de pensamento sublime é mais rápido, já falamos de novo. Ignorando as leis do pensamento, um indivíduo de mente ocupada com futilidade é preso dos pensamentos e acaba com a vontade dele. Já falamos também. Melhor método de obter poder mental, pensamentos sublimes. Você adquire que o pensamento positivo ele é muito mais forte do que o pensamento negativo. Então tu fortalece tua mente. Né? Pensamento mal persegue a mente, ignora, esquece. Não precisamos falar mais não.
chegamos no final mesmo da aula de hoje já mesmo, mas é por aí mesmo, gente. É sério esse trabalho a ser feito, é o trabalho de uma vida, é o trabalho de ser feito agora. Agora. Chegou aquele momento do dia que tu não está trabalhando, não está estudando nem nada, então cultive pensamentos. Não dá para chegar nos últimos estágios da meditação sem controle de pensamento. Não dá. Então é o nosso trabalho a ser feito agora. Tá? Põe uma cenourinha. Põe uma cenourinha lá. Acredite. Não estou falando acreditar no Osmir, não. Acredite no Buda, acredite nos mestres que deixaram tanta literatura sobre o Nirvana, que é esses locais onde realmente reside o espírito puro, do Nirvana para cima. É estonteante o que eles falam em relação ao mundo material. Mundo material, gente, é triste. Eu volto a dizer, triste e maravilhoso. Mas é isso aí. Obrigado. Desculpa, às vezes está insistindo demais, mas vale a pena insistir, gente. Tá? Obrigado. É isso.